Mateus 1, 18 em diante. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada ou noiva, de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós temos discorrido alguns domingos aqui sobre o Natal, mas estávamos ainda longe da manjedoura, Hoje nós, enfim, chegamos à estrebaria, como vocês podem ver ali, Natal, o cumprimento. Deus tinha um plano, nós já falamos sobre o plano de Deus, plano eterno. Deus fez uma promessa no meio de uma tragédia, uma das piores tragédias do mundo, que foi o surgimento do mal no mundo. Deus fez uma promessa de enviar seu filho. Esta promessa ela foi revivida, reconsiderada pelos profetas do Senhor, até que chegue o seu cumprimento. Então estamos aqui, ali perto da estrebaria, próximo de Jesus Cristo, envolto em panos, conforme o anúncio dos anjos que fizeram aos pastores de Belém. Cumpriu-se a profecia e a promessa do Pai chegou até nós. É motivo de grande alegria o nascimento de Jesus, mas a maior alegria é que o seu nascimento está cercado de uma família pecadora, muitas gerações, na verdade, mas foi para isso que ele veio, para salvar os pecadores. Eu quero, portanto, nesta noite falar de que a chegada do Filho de Deus, ela não vem em uma linhagem pura. Jesus Cristo não vem de uma linhagem pura. Jesus Cristo vem de uma ascendência de pecadores. E nós vamos verificar por que Mateus faz questão de escrever desta maneira. Não é? Mateus ele nos dá uma lista dos ascendentes de Cristo, incluindo nomes de mulheres, algo extremamente incomum na genealogia judaica. Os judeus não colocam o nome de mulher na sua genealogia, apenas o nome dos pais. No máximo, eles colocam o nome daqueles pais que eram pela lei do levirato. A lei do levirato era quando um homem se casava com a sua mulher e ele morria sem ter deixado filhos. Então, seu irmão, ele se casava com ela para que o primeiro filho fosse dado como prole do seu irmão, para que a semente dele não ficasse morta. É bem provável que na família de Jesus teve vários casos desses aqui, não é? Vários casos desses aqui, em que o nascimento de algum dos parentes antigos de Jesus foi por levirato. A palavra levir no latim significa cunhado, por isso a lei do levirato. E é por isso que nós vemos também muitas diferenças da genealogia de Mateus para a genealogia de Lucas. Na genealogia de Mateus nós vemos uma ascendência real de Cristo até Davi, que era rei. Nós vemos também Davi na genealogia de Lucas, mas nós vemos outros filhos ali. Então, isto pode ter acontecido porque Lucas coloca o nome do pai biológico, que era o irmão daquele a quem estava sendo dada a semente, enquanto que Mateus coloca uma linhagem reta apenas daquele cujo nome deveria ser preservado naquela linhagem. Então, por isso, essa diferença entre a genealogia de Lucas e a de Mateus.
Mas voltando à genealogia de Mateus, deixe-me mostrar. Não se vê nenhum nome de mulher nas genealogias dos judeus. Porém, Mateus coloca na genealogia de Jesus aqui nomes de mulheres. Porém, o caso que ele não coloca nome de mulheres normais. Ele coloca aqui somente nome de mulheres suspeitas, mulheres pecadoras, mulheres estrangeiras e que deram uma certa confusão neste relacionamento até a chegada de Jesus. Vamos observar primeiro o versículo do 1 ao 3. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque Jacó, Jacó gerou 12, não é? Mas Jesus veio de qual deles? Judá. Então ele coloca aqui, Judá e seus irmãos, porque Jesus veio da tribo de Judá. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá. Tamar quem era? Tamar era a nora de Judá. Veja bem, Judá teve 3 filhos, e o primeiro filho dele se casou com a sua nora. Mas ele morreu e não deixou filho. Então, o segundo filho de Judá tinha que casar com ela, com a mesma nora. E ele se casou, morreu também, porque ele fez aquilo que nós conhecemos de a prática anticoncepcional, né? Daquela época, que era o coito interrompido. Quando ele fez isto, Deus não se agradou e o matou. A Bíblia diz que Deus o matou. E então, ela ficou viúva a segunda vez. Precisava casar agora com o terceiro filho de Judá. Porém, ele era criança ainda. E então Judá disse assim, olha, quando meu filho crescer, eu te dou por marido. E o menino cresceu e ele não deu. Ele esqueceu daquela mulher. O que ela fez? Então ela se vestiu de prostituta, né? Cobriu o seu rosto, vestiu-se de prostituta e foi ao campo onde Judá, seu sogro, trabalhava. E quando ela chegou lá e viu ele trabalhando, ela se assentou por ali, e ele, voltando do trabalho, queria uma mulher, não conheceu ela, achou que era uma prostituta, e falou assim, então quanto você quer? Ela falou, não quero dinheiro, eu quero teu bordão, teu cajado e um lenço. E ele pegou, mulher esquisita, né? As outras iam pedir dinheiro. E ele deu lá o cajado e o lenço para ela. E aquela mulher engravidou do seu sogro. E ali o pessoal começa a acusar. Olha, Tamar está grávida. Tamar está grávida. Vamos matá-la, porque ninguém sabe quem é o pai. E ela então pega o cajado e o lenço e fala, o dono disso aqui é o pai do menino, dos meninos. E aí Judá fica todo envergonhado. E ele diz assim, realmente, eu pequei porque não dei o meu filho para ela. Então, eis aí um grande problema, um grande pecado na família de Jesus. Mais para frente, você vai ver também aqui, no verso 5, o caso de Raabe. Veja bem, Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Aqui dá o nome de outra mulher, Raabe. Quem era Raabe? Não era israelita, era uma cananita. Ela era uma mulher da terra de Canaã. Ela não adorava o Deus de Israel, ela adorava deuses falsos. E a Bíblia diz que esta mulher, além disto, ela era uma prostituta. Não de rua como nós presenciamos em muitas ruas do nosso país. Mas naquela época, prostituta cultual, ou seja, aquela mulher que participava das orgias nos cultos pagãos que os cananeus ofereciam aos seus deuses falsos. Ela era uma dessas prostitutas. Esta mulher estava na sua casa um certo dia, quando Josué ia destruir Jericó, porque era ali que ela morava. Ele enviou 2 espiões para aquela terra. E aqueles 2 homens, um deles era este homem aqui, que está o nome dele. No versículo 5, Salmão. Ele era um dos espias. E quando ele entrou, eles entraram na casa daquela mulher e eles disseram para ela assim, olha, você nos dá guarida porque nós viemos espiar a terra. Porque o Senhor nos entregou esta terra em nossas mãos. E realmente Israel vinha derrotando tudo quanto era nação, né? E aquele povo já estava com medo. E ela disse para os 2 espias assim, olha, nós já estamos com medo.
o nosso rei já está com o coração desfalecido, porque viram que Deus está com vocês. Mas eu quero que vocês me jurem que não vão matar a mim nem a minha família. E eles disseram, sim, se você não entregar a nós, nós juramos que não vamos matar. Então, aqueles homens, eles são escondidos no telhado ali daquela mulher, e entram alguns soldados de Canaã e perguntam para ela, você viu aqui 2 espiões entrando aqui? E ela falou, não, acho que eles foram embora. Eu vi, mas foram embora, já devem estar longe. E aqueles homens correram atrás e eles saíram do telhado, e eles disseram para a mulher, olha, deixa um sinal aqui na tua janela, porque quando a gente vier destruir a cidade, quando a gente viu o sinal na tua casa, a gente não vai destruir tua casa. Mas se você não deixar esse cordão aqui, que nós estamos descendo aqui por ele, nós vamos destruir sua casa. E a Bíblia diz que era um cordão vermelho. Aqueles homens desceram por um cordão vermelho e foram embora. E Raabe foi salva por um cordão vermelho, que ficou pendurado na sua janela. Indica alguma coisa para você? O sangue vermelho, o sangue carmesim do nosso Senhor, que também foi o sinal da nossa salvação. Assim, Josué salva aquela casa, destrói, derruba os muros, mas a casa dela não é destruída. Pega então toda a sua família e leva junto para tomar posse da terra prometida. Ela se casa com um dos espias, que é este homem aqui. Família de Jesus com mais um problema. Ainda no verso 5 nós temos Ruth. Está escrito aqui que Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz de Ruth gerou a Obed. Veja que Mateus só coloca o nome das mulheres problema. Ele não coloca o nome das mulheres normais aqui, das mulheres boas, mas as problemáticas. Ruth, quem era Ruth? Ruth era uma moabita, ela não era israelita. Na terra de Belém houve uma mulher chamada Noemi, que tinha um marido e 2 filhos, e eles foram para Moabe, porque em Belém tinha fome, não havia pão. E quando chegaram lá em Moabe, os 2 filhos de Noemi se casaram. Eles ficaram uns anos ali, morreu o marido de Noemi e morreu os 2 filhos dela. Agora fica viúva, a sogra e as 2 noras viúvas. E ela disse assim, olha, chamou as 2 noras e disse, eu vou para minha terra de volta, porque fiquei sabendo que Deus atendeu a nossa voz e deu pão para a nossa terra. Vocês podem ficar na sua terra. Então uma das noras, chamada Orfa, ela foi embora. Mas Ruth, ela disse assim, não. Aonde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. A tua terra será a minha terra. Até onde você for sepultada, eu quero ser sepultada. Ela falou, então vamos. Você vai conhecer agora o meu Deus. E voltaram para Belém. 2 viúvas. Começaram em Belém a chamar, Noemi voltou. Ela diz, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Mara no hebraico é amargo. Deus fez a minha vida se amargar em Moabe. Perdi meu marido e meus 2 filhos. E então a história desta nora dela, de Ruth, agora começa a se desenvolver com este homem aqui, Boaz. Ele era um homem rico que tinha uma grande fazenda e plantações. Então a sua sogra diz para ela assim, olha, tem um fazendeiro solteirão, não é? Você vai lá na fazenda dele e começa a rebuscar, a catar as espigas, porque como ela não era israelita, ela não podia fazer a colheita principal. A Bíblia diz na lei que a colheita principal era para os judeus, somente o resto que era para os estrangeiros. Aliás, se caísse uma espiga no chão, o judeu também não podia pegar, porque aquilo que caía no chão era para o estrangeiro, ou para o órfão, ou para a viúva. E ela era 2 coisas. Ela era estrangeira e viúva. Então tudo que caía no chão ela ia e rebuscava. Pegava aquilo e ia colocando ali, né? Ali na sua roupa e juntando. E de repente Boaz olha para aquela viúva e diz assim, quem é esta moça aqui? É a nora de Noemi, que morreu o marido e tal. E ele falou, e por que vocês deixaram ela só rebuscar? Enche, mas enche muito o celeiro dela, tá? Aí os irmãos já sabem o que deu. Casamento, meu amigo. E ali, mas esta mulher, obviamente, era uma estrangeira, mas passou a cumprir sua palavra quando ela disse,
eu servirei ao teu Deus, o teu Deus será o meu Deus. E ela foi para as terras. E depois nós temos o pior caso aqui, né? Continuando, vai dizer assim que essa mulher gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, veja bem, ela era mãe de Obed, avó de Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ruth foi bisavó do rei Davi. Então ele gerou a Davi, e o rei Davi gerou a Salomão daquela que foi mulher de Urias. Olha aqui outro problema. Os irmãos já conhecem a história dessa mulher que estava no seu banho lá, e Davi a cobiçou ao invés de ir para a guerra, como os outros reis iam. E como nós já conhecemos a história, no final das contas, ele manda também colocar o marido dela na frente de guerra e recuar o exército. Aquele homem morre. E o profeta Natã, ele chega diante do rei e diz assim: rei, tinha um cara rico com um monte de ovelhas e um vizinho dele pobre que só tinha uma ovelha. E então chegou uns amigos do rico para almoçar na casa dele. Em vez dele matar uma das ovelhas dele, ele matou a única ovelha que tinha pobre. Só tinha uma, que até na mesa dos meninos ela comia. Aí o rei Davi, manda matar esse cara. Aí o profeta disse, esse cara é você. Esse cara sou eu não. Ele falou, né? Roberto Carlos fala, esse cara sou eu. Ele disse, esse cara é você. Falou para Davi. E então Davi reconheceu o Senhor e disse, pequei contra o Senhor. Eu pequei, estou arrependido, e cai de joelhos. E Natã diz para ele, olha, Deus te perdoou, tá? Mas a espada não se afastará da sua casa. E ela estava grávida do rei Davi, e o menino nasceu e morreu. Ele nasceu doente, Davi clamava, orava, chorava e nada, o menino morreu. Depois Davi se lavou, foi lá, ficou alegre, tomou café, e aí café não, né? E aí os soldados, Davi, mas o menino estava vivo, você estava chorando, o menino morreu, você fica alegre, como é que é isso? Ele falou, olha, para onde meu filho foi, eu também vou, eu vou encontrá-lo. Mas coube a Deus que não quisesse que ele vivesse aqui comigo. Agora sim, Davi estava legitimamente casado com essa mulher. Colheu as consequências do seu pecado, e ainda ia colher muito mais. Vocês conhecem a história. Mas agora nasce um menino. Nasce um menino deste casamento, agora já legítimo, que ele dá o nome de paz, Shalom. Salomão, seu nome significa pacífico. E Deus se agrada daquele menino e diz, eu vou dar todo o reino para ele. E diz, a partir deste menino aqui, toda a herança de Davi se assentará no trono de Judá. Cumpre aquela profecia de que o cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló. Aqui nós já estamos em Siló, né? Em Jesus. Mas veja bem, toda esta família de Jesus foi uma família complicada. Agora veja lá no versículo final, diz assim no 16, e Jacó gerou a José, no caso não é o Jacó lá do Antigo Testamento não, esse aqui é outro Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, colocou até o nome da mulher aqui, da qual nasceu Jesus, que se chama o Messias, o Cristo. Por que Mateus coloca novamente o nome de uma mulher aqui? Porque Maria foi uma mulher suspeita. Maria foi uma mulher suspeita. Todo mundo fala, mas a Virgem Santa, sim, ela era de fato. Mas o primeiro que suspeitou dela foi José. Porque ele viu aquela mulher grávida e ele sabia que não era ele. Mas a Bíblia diz que ele era um homem justo. Sendo ele justo, ele falou, eu vou deixar esta mulher. Não é? E nós vamos falar agora mesmo dessa situação. O que eu quero me referir neste primeiro ponto com a ascendência pecadora de Cristo, sabe o que é, irmãos? A realidade é que todos nós somos a geração de Jesus. Todos nós somos pecadores. A gente pode começar aqui a criticar a geração de Jesus. Nós podemos apontar o dedo para os ascendentes de Jesus, mas a verdade é que todos nós somos essa geração pecadora. A realidade é que todos nós nascemos em pecados,
em pecado, e a realidade pior é que o pecado nos afastou da glória de Deus. A vinda de Jesus, sabe o que é? A vinda de Jesus, na verdade, é Deus enviando sua glória, porque nós não podíamos mais voltar para a glória de Deus. A realidade da vinda de Jesus nessa geração pecadora é que a glória de Deus, ela vem do céu para a terra, porque na composição humana a terra já estava devastada e completamente privada da glória de Deus. Por isso que João diz, o apóstolo, vimos a sua glória. Vamos para o segundo ponto agora. Havia um homem justo na família de Jesus. Havia um cara justo na família de Jesus. Seu nome, José. O versículo 19 diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Você vê uma família pecadora, tinha um homem justo aqui. José é um homem justo. E ele, no meio dessa parentela complicada de Jesus, um homem justo diante de Deus, ele sabia, eu não sou o pai dessa criança. Eu tenho certeza que não sou o pai desta criança. Eu respeitei essa mulher na sua virgindade, tá certo? Eu não toquei nesta mulher. Esta menina, por mim, ela seria virgem até o dia do meu casamento. Mas agora ela parece grávida. Maria também sabe que ela é virgem. Mas ela não fala nada para José. José também não fala nada com ela. Não é? E agora, ele tem um pensamento, um projeto. Como ele era justo, ele falou assim, eu vou embora sem falar nada para ninguém. Sabe por que ele faz isso, irmãos? Porque se as intenções de José fossem más intenções, ele poderia, se ele fosse um homem iracundo, se ele fosse um homem ciumento, ele poderia entregar Maria para as autoridades e até aos pais dela, porque na lei de Moisés dizia que se o homem casasse com a mulher e lá depois, no ato da lua de mel, não ficasse uma marca do sangue da virgindade dela, ele podia devolver para os pais aquela mulher. Talvez esta mulher pudesse até morrer nas mãos das autoridades, ainda mais o caso de Maria aparecendo grávida no noivado, que o seu noivo nem havia tocado nela, mas ele era um homem justo, diz a Bíblia. Ele falou o seguinte, eu vou fugir secretamente, e aí todo mundo vai pensar que sou eu. E aí a mãe e o bebê vivem. Ele estava pensando em Maria e na criança. Ele não pensou nele, ele falou, eu vou carregar a culpa. Eu fugindo, todo mundo vai falar, olha o cabra safado. Esse camarada não respeitou a menina, antes do casamento, ele engravidou a menina e fugiu ainda. Ele ia levar a culpa. Mas a questão é a seguinte, toda justiça humana não serve diante de Deus. A justiça de José não poderia servir para nada diante de Deus. Ele era justo aos olhos humanos. E ele indo embora, ele carregaria culpa. E não foi para isso que José nasceu. Jesus nasceu para isso, para carregar a nossa culpa. E não contra ninguém carregar a culpa dele. Então o anjo impede, o anjo aparece para José em um sonho e diz para ele, você não vai embora, por quê? Porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Existe algo divino nesse negócio que você não conhece, José. O anjo quer dizer para ele que a justiça humana, ela não compreende as coisas divinas. O homem, ele sempre quer se justificar diante de Deus, mas ele não aceita a obra de Deus. José fugindo, ele estava já mostrando o mesmo que Adão. Quando Adão se cobre de folha de figueira, por que ele foge, se ele está coberto? Porque a justiça humana não serve para nada diante de Deus. José era justo, mas agora ele vai fugir. Porque a justiça humana não nos aproxima de Deus, ela nos afasta. Ele queria carregar a culpa, mas não foi para isso que ele veio. Jesus sim. Jesus veio para carregar a nossa culpa. Queridos irmãos,
Todos nós somos José. Todos nós sempre olhamos uns para os outros e queremos ver qual de nós. A humanidade inteira é assim. Eu não sou tão ruim quanto aquele homem lá. Ele matou, eu nunca matei ninguém. A lei do Senhor dizia não matarás, mas Jesus diz que isso significa não odiarás. Se você já tem um ódio, você já assassinou. E agora? Toda a lei de Deus, ela não está falando de atos apenas. A lei de Deus, ela está falando do que brota de um coração. Não matarás significa não odiarás. O jovem rico, quando chega diante de Jesus, ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus primeiro diz para ele, por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Jesus não está negando que ele seja Deus. Pelo contrário, Jesus está dizendo para o jovem que ele não reconhece que Jesus é Deus. Se você não acha que eu sou Deus, por que você me chama de bom? Para você me chamar de bom, de verdade, de fato, você deveria saber que eu sou Deus. Porque Deus é o único bom. Então, quando Jesus pergunta sobre os mandamentos, ele diz, eu guardo desde a minha infância. E Jesus diz para ele assim, você guarda desde a infância? Aquele jovem estava dizendo o mesmo que nós falamos, eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca joguei, eu nunca isto, nunca aquilo. Aquele jovem dizia o mesmo que os homens hoje dizem. Mas Jesus falou, então tá bom. Vende tudo que você tem, que ele era rico. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então me segue. A Bíblia diz que aquele homem se levantou contrariado e se afastou de Jesus, ele não quis mais saber de Jesus. Jesus estava mostrando para aquele jovem, nem o primeiro mandamento você guarda, porque o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e o seu dinheiro era outro Deus. Por que isto, meus irmãos? Queridos, pergunte aí fora, a qualquer um aí fora. Porque eles acham, por exemplo, que a homossexualidade não é pecado? Pergunta para eles. Eles vão dizer, sabe o quê? Que nós não estamos prejudicando ninguém. Não é isso que as pessoas dizem? Eles confundem pecado com crime. Crime é quando você prejudica alguém, mas pecado é quando você faz contra Deus. Independente de você ter prejudicado ou não. Quando você prejudica o outro, isso é crime. Mas antes de você prejudicar o outro, houve um pecado contra Deus, isso é pecado. Olha só, o mundo é humanista, por isso ele se preocupa com o outro, ele não se preocupa com Deus. Só é errado perante o mundo se atingir o outro. Mas independente, se não estiver atingindo ninguém tem nada a ver com o que eu faço com a minha vida, é isso que eles dizem lá. Por quê? Porque a humanidade valoriza o homem, não a Deus. A santidade de Deus, ela é atingida toda hora, através do nosso pensamento, das nossas falas, através das nossas ações. A santidade de Deus é atingida. Isto é pecado. Por isso que Jesus fala, o maior mandamento da lei é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você conhece alguém que já amou Deus assim? E ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo. O mundo inverte. Ele diz que primeiro eu tenho que amar o meu próximo, ou seja, eu não posso fazer nada contra alguém. Mas se estiver fazendo contra mim mesmo, ou contra Deus, isso não importa, porque o mundo não liga para Deus. Agora, a questão é que todos nós queremos uma desculpa, uma justiça própria, da qual o Senhor nos proíbe de usar, porque a justiça própria do homem o afasta de Deus. É por isso que veio Jesus. O único homem que amou a Deus de todo coração, alma, entendimento e força. O único homem que amou o próximo como a si mesmo foi Jesus Cristo. Tanto ele amou o próximo como a si mesmo que ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis, não como a vós mesmos, mas que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus Cristo transfere o padrão para ele agora. E finalmente, um Salvador para o seu povo pecador. Versículo 21. O anjo diz para José assim, olha José, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. O anjo disse que a propósito do nascimento daquela criança, seu nome faria jus ao seu ministério. Jesus, em hebraico, Yehoshua,
significa o Senhor salva, Yahvé salva. E a razão é esta, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Primeira coisa que você vê aqui é que Ele salvará. Não é você, não é minha justiça, não é a sua justiça. Não somos nós que nos salvamos, Ele nos salvará. A salvação vem do Senhor, a salvação vem do alto, a salvação é uma operação divina, a salvação é uma operação extra-humana. Ela não pode proceder de nós. Segunda coisa que diz esse versículo é que Ele salvará o seu povo. Ele não salvará todos. Ele não salvará todos. Ele salvará o seu povo. O anjo diz isto aqui, é muito claro. O pronome possessivo aqui. Existe um povo a que Jesus vai salvar. Não são todos. As pessoas estão iludidas neste mundo, achando que Jesus veio para salvar todos. E você já viu o argumento? O argumento é mais ou menos assim: Jesus veio para salvar todos, mas nem todos querem. Quem que não quer? Fala a verdade. É claro que todos querem. Não, mas as pessoas, para elas quererem mesmo, elas têm que viver uma vida de obediência. Isso é lei. Então não precisa Jesus morrer. Você quer ser salvo porque você viu uma vida de obediência? Então isso é lei. Você tem que viver pela lei. A lei que diz assim: quem fizer isso aqui viverá. A graça não. A graça diz assim: alguém morreu para você viver. Basta que você confia nele. A graça, ela nos traz a salvação. Por isso tem o nome graça, graça. Pode perguntar, as pessoas falam assim: não, Deus tem que me amar, porque Deus é amor. Olha, irmão, se Deus tem que me salvar porque Ele é amor, então já não é mais graça, é obrigação. Ainda que seja o amor dele que está obrigando. Então não é mais graça. Deus é obrigado a fazer alguma coisa? A Bíblia diz que quando Deus nos salva, Ele faz isso pelo beneplácito da sua vontade. Tá ok? Beneplácito de sua vontade. Ele não faz isso por obrigação. Quando Deus me salva, Ele não salva por obrigação. Ah, eu vou salvar porque eu amo. Não. Ele te amou, por isso que Ele salva. É o contrário. Enquanto Ele te amava lá na eternidade, Ele te predestinou para a salvação. Não tem nada que nós possamos fazer. As pessoas dizem assim: olha, não, Jesus morreu por todo mundo, mas quem quiser pode ser salvo. Negativo. O anjo acabou de falar aqui: Ele salvará seu povo dos seus pecados. O seu povo. Então, o que nós vemos aqui é que os ancestrais de Jesus estão aí, todos pecadores. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados, seus ancestrais. Os sinais já estavam lá atrás. Raabe já estava sendo salva pelo fio de escarlate. Ruth já estava sendo salva por seguir o Deus da sua sogra. Todas aquelas pecadoras e pecadores já estavam sendo salvos por um Cristo que havia de vir. E quando Ele veio, quando Ele nasceu, quando Ele foi gerado no ventre da sua mãe, o anjo diz para José: Ele salvará o seu povo de seus pecados. É o seu povo, é a sua geração, é aqueles que no passado foram infiéis, são os que futuramente também serão infiéis, que sou eu, que é você, que somos nós, infiéis. Pecadores, geração transgressora. Ele veio para salvar esses que são o seu povo. A justiça do homem afasta o homem de Deus, mas a justiça de Deus aproxima o pecador de si. Jesus Cristo, não somente sua sagrada família, Ele veio salvar. Um dia Jesus estava ensinando e disseram para ele: tua mãe e teus irmãos estão te chamando. Ele disse: quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aí você fala: tá vendo? Tem que fazer a vontade do Pai. E Jesus responde em João 6,40: a vontade do Pai que me enviou é essa: todo aquele que vir o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Esta é a vontade do Pai, é crer, é confiar, não é fazer.
A salvação não diz respeito ao que você faz. A salvação não diz respeito ao que eu faço. A salvação, ela diz respeito ao que Ele fez. Porque se Ele não tivesse feito, qual de nós, por mais que fizesse, poderia agradar? Eis aí a providência de Deus. Ela que traz solução do alto. Não vem de nós. A salvação vem de cima. Por isso Mateus diz, isto era para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus veio aqui. A questão é esta: o que Mateus está dizendo que foi para cumprir a profecia de Isaías. Ele está dizendo, ele será chamado de Emanuel, porque o negócio vem lá de cima. Deus conosco, não é o homem com Deus, não. É Deus com os homens. A salvação é iniciativa do alto. Não é os homens com Deus, é Deus com os homens. Mateus podia escolher qualquer versículo do Antigo Testamento para colocar aqui, mas ele escolheu este, de Isaías 7,14. Seu nome será Emanuel. Imanu, no hebraico, quer dizer conosco. El é Deus. Imanuel, Deus conosco. Agora a promessa do nosso Senhor Jesus é a seguinte: quem crê em mim, eu virei para ele, meu Pai, e faremos nele morada. Agora não é mais Imanu, é Banu. No hebraico, Banu significa em nós. El, Deus. Banuel. Ele agora deixou de ser Emanuel para ser Banuel. Deus em nós. Agora é dentro, não é entre nós, não é conosco, é em nós. Essa é a maravilha do Natal. O Natal é o seguinte: não é Jesus nascendo só na manjedoura, mas é Jesus nascendo nos corações daqueles os quais Ele veio perdoar seus pecados. O Natal não é Jesus Cristo no meio de jumentinhos, de boizinhos, e os pastores vindo adorá-lo, e depois os magos do Oriente vindo adorá-lo. O Natal fala sobre o nascimento de Cristo no coração do homem pecador, dando a ele um coração de carne no lugar do coração de pedra. É disto que fala o Natal. O Natal fala de um Deus que veio porque o homem não podia ir. E finalmente, quero encerrar dizendo sobre o Cântico dos Anjos. Glória a Deus nas alturas. No campo, os anjos anunciaram aos pastores o nascimento do Salvador. E depois eles cantaram: glória a Deus nas alturas. Sobre a terra, paz nos homens, a quem Deus favorece. Veja, a quem é a glória? É a Deus. E onde? Nas alturas. E na terra é paz. Porque nós estávamos em guerra, nós estávamos em inimizade. Sobre a terra paz, paz, paz. Aos homens a quem Deus favorece, aos homens a quem Deus concede o seu favor, aos homens a quem Deus concede sua boa vontade. A palavra grega que os anjos usam aqui é eudokia. A palavra grega eudokia significa dar de bom coração. Deus deu de bom coração o seu Filho para nós. Aleluia. Este é o cumprimento do Natal. É Deus favorecendo homens indignos, desfavoráveis. É a graça de Deus se alcançando imerecidamente homens desgraçados e lhes falando de paz e salvação. É o plano eterno, agora concretizado.
Não apenas trazendo uma salvação abstrata, como muitas vezes nós pensamos, Jesus veio para salvar, ninguém sabe o que é isto, mas Ele mesmo se tornou um de nós. Ele assumiu não nossa forma apenas, mas nosso pecado. Ele se fez maldição por nós, para que nós nos tornássemos benditos em Deus. É desta forma que nós olhamos para o Natal. Não apenas como uma festividade, mas um plano. Quando chegar o Natal, olhe para ele como um plano eterno, sem origem, mas com um propósito maravilhoso. Ainda que incluindo o mal. Aliás, o pior do mal já existente, que foi o assassinato do Filho de Deus. Até isso já estava determinado por Deus, como os apóstolos, eles reconhecem, eles oram e dizem, ó Deus, eles mataram teu filho conforme tua mão predeterminou. Olha, a mão de Deus já havia predeterminado a morte de Cristo. Mas você sabe que Isaías diz, a Deus agradou moê-lo. Por que agradou ao pai moer seu filho? Por quê? Porque ele sabia que era só passando o seu filho pelo moinho que outros filhos seriam gerados para ele. Não podia, de outra forma, haver filhos para Deus. Não podia. Somente se o seu filho fosse moído, pedaço por pedaço. A promessa veio exatamente aí, no meio da tragédia, do primeiro mal que aconteceu na terra, que foi a queda. A profecia, o que era? Era uma renovação da esperança. Porque as pessoas olhavam para a promessa, mas e aí? Não chegou ainda. Então o profeta se levantava, vai vir. Finalmente vem o cumprimento. Não com o glamour que os homens esperavam. Toda a pobreza da vinda de Cristo expressava fielmente a razão que ele veio. E ele veio para os pecadores, por isso manifesta a sua vinda em forma de pobreza, porque o pecado é feio. Jesus veio num lugar feio. Jesus se reveste de pobreza, sendo ele rico. 2 Coríntios 8:9 diz que ele era rico, mas ele se fez pobre por amor de nós. Por quê? Porque nós estávamos na feiura do pecado. E ele veio na feiura da pobreza para representar isto. Não havia razão nenhuma para ele vir rico. Porque o pecado do qual ele veio nos resgatar era feio. Não tem nada de bonito no Natal. Nada. As pessoas enfeitam o Natal com tudo. Com árvore, com luzinha, com bolinha, com guirlanda, com Papai Noel, com rena, com narizinho vermelho piscando, do Rudolf. As pessoas enfeitam porque o Natal é feio. O Natal fala da nossa feiura. O Natal não fala da beleza. O Natal fala da humilhação de Cristo, o eterno, a palavra eterna de Deus, deixando sua glória e se humilhando para se tornar um de nós. Isto é Natal, isso é o cumprimento dele. É Deus chegando ao ridículo. O nascimento de Cristo foi um ato ridículo. Não foi bonito. Ah, mas é bonito uma criança nascer. Não ele. Para nós pode ser, mas ele não. Ele é o Criador. Não tem nada bonito em ver um Criador nascer. Isso é humilhante. Agora imagina ver o Criador morrer. Ser cuspido. Imagina o Criador que fez, que criou aqueles soldados que agora estavam lhe torturando. Natal é vergonha. Natal fala do desprezo de Cristo, de si mesmo, para que nós pudéssemos ser aceitos pelo seu Pai. Espero que nós olhemos para o Natal diferente. A partir de hoje. Vamos orar.